Olá, papai e mamãe! Vamos conversar sobre empatia, aquela competência que nós temos como desenvolver na vida dos nossos filhos, que não são talvez voluntárias, mas que a sua ação, intervenção e a sua intencionalidade na sua maternidade, na sua paternidade, pode desenvolver essa capacidade na vida do seu filho. Como eu posso ajudar o meu filho a ser empático, mama? De várias formas. A mais eficiente é com aquele momento. Toma a batata quente no seu colo, com o seu exemplo, né? Se a criança é uma esponjinha que vai crescer e absorver tudo que ela convive, vê, percebe, então você vai ser o maior exemplo de empatia do seu filho. E para você que está confuso sobre o que é empatia, empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, de nos sensibilizarmos, nos associarmos emocionalmente e percebermos o outro. Mesmo que tenhamos percepções diferentes, a gente tem essa capacidade de perceber como o outro se sente, né? O que fazemos, o que aquilo vira no coração da outra pessoa, como a outra pessoa recebe e acolhe a nossa interação com ela. E essa questão é muito sensível, principalmente hoje em dia, porque o desenvolvimento da empatia vai demandar que o seu filho preste atenção além dele mesmo. Então, nesse lugar que muitos pais hoje estão protegendo as emoções dos filhos, desenvolver a empatia, ou seja, olhar além de si mesmo, prestar atenção no ambiente, ter uma percepção coletiva, vai exigir de você levá-lo a esse desconforto de prestar atenção além do seu próprio umbigo. Criança, por essência, é egocêntrico. Criança, por essência, pensa só nele mesmo. Parece que o mundo gira em torno dele. Quem vai ajudá-lo a despertar para que olhe para fora, para os outros e para o andamento das coisas à sua volta, vai ser você, através da sua interação, intervenção e muitas vezes do seu alerta. Falar, filho, você percebeu que a maneira que você falou pode ter chateado a outra pessoa? Filho, você observou que a sua reação não foi bacana e que a outra pessoa pode ter ficado entristecida, chateada, se sentido mal por causa da forma como você agiu? Ou até, vou dar a dica da mama, vamos dar a dica. O que eu costumava fazer? Eu aproveitava as exposições, né, externas. Às vezes a gente saía, por exemplo, ia para um restaurante. E eu sempre tinha esse cuidado de me dirigir ao garçom pelo nome, né? A primeira coisa que eu faço é, qual o seu nome? E falo, fulano, você pode, por favor, trazer para mim tal coisa? Né? Olhando no olho da pessoa que está nos servindo, tratando-a com delicadeza. E muitas vezes nesse ambiente eu fazia com que eles observassem a diferença da tratativa que nós dávamos para essa pessoa que estava nos servindo para a tratativa que outras pessoas tinham, que muitas vezes não eram adequadas, né? Ou que não eram o valor que eu queria que eles tivessem. Então eu falava, filho, você viu? Custava falar por favor? Né? Custava olhar no olho da pessoa? Né? Às vezes a gente está num ambiente do lado de fora, fila normalmente é o ambiente perfeito para você ajudar o seu filho a entender empatia, né? Você vai estar na fila lá e começam a reclamar, outro a reclamar banco, então, né? Isso sempre acontece. Podia ter mais caixa. Fica nessa moleza, não tem o dia inteiro não. E eu sempre falava, filho, já parou pra pensar? Tadinho, ele tá ali trabalhando o dia todo. Ele tá dando o seu melhor. E aí ficar sentado lá ouvindo as pessoas reclamando, não é bacana, né? A gente vai chegar lá no caixa, quando a gente chegar, a gente vai dar um sorrisão pra ele, vai falar uma boa tarde com alegria pra ajudar o dia dele a ser melhor. Tá percebendo como você pode, através do seu exemplo, ajudá-lo a perceber
que ele pode ser essa pessoa que se coloca no lugar do outro e procura fazer a vida do outro melhor porque ele tem essa competência desenvolvida? E eu quero trazer umas curiosidades muito bacanas para ajudar você a entender como funciona o mecanismo de absorção desse ensino na vida do seu filho. Bom, uma coisa que acontece é que as crianças, a partir dos 6 meses, elas já conseguem perceber os sentimentos das pessoas à sua volta. Talvez elas não vão ter uma compreensão, né, mais intensa, mas elas conseguem perceber, por exemplo, quem está triste, se a pessoa está zangada. Elas assimilam as reações das pessoas e como as pessoas estão. Elas já têm essa capacidade. Até os 5 anos, eles ainda não têm o cérebro desenvolvido para conseguirem assimilar plenamente essa questão de como os outros se sentem, a empatia por si só, né? Que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas você pode, a partir dessa observação, né? Dessa intenção de trazer a ele o conhecimento, de perceber o outro, né? Trazer ao conhecimento dele que de repente uma coisa que ele não pensou, não prestou atenção existe. Você pode ir construindo, através da vivência, essa percepção do coletivo, do outro, e trazer para ele, para o seu filho, né, esse entendimento tão fantástico, essa competência tão incrível, para que ele se torne uma pessoa de fácil vivência. Então, o primeiro passo é ensinar o seu filho a perceber as emoções, né? Tá percebendo, filho, que aquela pessoa tá triste? Tá percebendo que aquela pessoa reagiu por raiva? Você tá percebendo como que você agora agiu movido por empolgação? Trazer para ele esse olhar para que ele consiga identificar as emoções nele mesmo e nas outras pessoas. Segunda coisinha é você estimulá-lo ao convívio social, a exposição a outras pessoas, né? E de forma saudável, estimulando inclusive a ir percebendo as emoções das pessoas e como ele pode responder de uma melhor maneira para fazer com que esse convívio se torne mais agradável. Terceiro é conte histórias, e não é só contar a historinha da carochinha, não, é contar a história da vida mesmo, né? Como diante de certas emoções, você, pai, né? Contar, a criança adora ouvir a história do pai e da mãe, então quando você, porque não foi capaz de perceber a emoção da outra pessoa, você falhou, ou quando você teve um resultado muito bacana porque você foi capaz de perceber a emoção de outra pessoa, ou tá assistindo um filme, um desenhozinho junto com ele, você percebe, por exemplo, você viu que ele não prestou atenção em como o pai ficou triste por causa do jeito que ele agiu? Filho, você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente acha que tá tudo normal, mas a gente machucou outra pessoa. E através dessa vivência, dessas 3 dicas, você vai conseguir ensinar essa competência tão preciosa para o seu filho e que certamente vai melhorar não só o convívio dele com você, mas com todas as pessoas que ele for conviver para o resto da vida.